Fala galera, cara, no Marco Gil chegando na área para mais um vídeo e o tema de hoje é a bomba que abalou as estruturas do Flamengo nessa terça-feira. Felipe Luiz foi demitido e não é mais técnico da equipe rubro-negra. Vem chegando junto com a gente já, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação no sininho para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. E também já vai me seguindo lá nas redes sociais, @omarcogil, no Instagram, no Twitter e no TikTok, porque também tá saindo bastante conteúdo de futebol por lá, beleza? Bem, a gente acordou nessa terça-feira com essa bomba que explodiu lá no Ninho do Urubu. Felipe Luiz não é mais o treinador do Flamengo. Ele foi demitido logo após a goleada por 8-0 para cima do Madureira e encerrou uma passagem que durou um pouco mais de um ano à frente do comando do Flamengo. Nesse período, o Felipe Luiz fez 101 jogos, teve 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. E sai do Flamengo como o técnico com o segundo maior número de conquistas. Ganhou 5 títulos à frente do comando da equipe, apenas uma atrás de Carlinhos, que é o recordista de conquistas como técnico do Flamengo. Ou seja, o Felipe no domingo poderia se tornar o técnico com o maior número de títulos na história do Flamengo e nessa terça-feira ele foi demitido e não comanda mais a equipe. Um sintoma muito grande do que é o Flamengo, do que sempre foi o Flamengo. Parece que é um clube que é alérgico à estabilidade. Fazia mais de 10 anos que o clube não tinha um treinador que começava e terminava uma temporada como o Felipe Luiz em 2025. O último havia sido o Vanderlei Luxemburgo lá em 2011. Então, quase 15 anos, na verdade, sem um técnico começando e terminando um trabalho à frente do rubro-negro. E essa decisão tem muitas camadas para a gente analisar. Começando pelo lado do Felipe Luiz. Nas últimas semanas a gente vinha analisando aqui o péssimo início de temporada do Flamengo. É óbvio que o time não vinha apresentando um bom nível de futebol, não era nem sombra da equipe que foi campeã brasileira e da Libertadores no ano passado. Mas essa demissão, partindo do ponto que a diretoria renovou com o Felipe Luiz, e a gente vai falar da diretoria um pouquinho mais à frente, me pega sim de surpresa. E pega, acredito que todo mundo de surpresa. Porque não é que diretorias não possam demitir treinadores. É óbvio que podem. Toda diretoria tem a prerrogativa de querer mudar a direção que o clube está seguindo e fazer o que acredita ser melhor para o clube. A questão é o momento do trabalho que você demite o treinador. Na minha visão, o momento certo de você demitir um técnico é quando fica claro e evidente que aquele treinador não tem mais a capacidade de, com as ferramentas que o clube oferece para ele, extrair mais do seu próprio trabalho. E eu não acredito que seja esse o caso do Felipe Luiz. De novo, o Flamengo vinha jogando mal. Eu mencionei aqui as 15 derrotas que ele teve nesse quase um ano e meio à frente do Flamengo. 5 dessas 15 derrotas foram nesse início de 2026. Então, 1/3 de todas as derrotas que o Felipe teve como treinador do Flamengo foram nesse início de temporada, o que evidencia o péssimo início do Flamengo, o pior início em 10 anos do clube. Mas existiam fatores ali que a gente conseguia, ao menos até algumas partidas atrás, enxergar como atenuantes. A última partida do Flamengo na última temporada, que foi na metade de abril, o número de jogos em alto nível de competitividade que o Flamengo fez na temporada passada, porque é verdade que outras equipes, como o Corinthians e Vasco, por exemplo, fizeram a Copa do Brasil até depois da final do Mundial entre Flamengo e PSG. Mas se a gente for comparar o número de jogos em alto nível de comprometimento, alto nível de intensidade, o Flamengo fez muito mais do que Corinthians e Vasco, simplesmente porque brigou pelo título do Campeonato Brasileiro,
foi campeão e precisou lutar muito para ser campeão, derrotando um fortíssimo Palmeiras, um Palmeiras muito competitivo do Abel Ferreira, enquanto Corinthians e Vasco, a partir do momento que aliviaram a pressão contra o rebaixamento, puderam relaxar um pouco mais no Brasileiro e focar na fase final da Copa do Brasil, que seria em dezembro, ao término dos pontos corridos. E além disso, o Flamengo também foi campeão da Libertadores, ao contrário do que aconteceu em algumas campanhas anteriores. O Flamengo suou sangue para chegar à decisão. A final contra o Palmeiras nem foi o jogo tão difícil assim, foi uma partida muito controlada, mas a gente lembra que o Flamengo precisou ir aos pênaltis para superar o Estudiantes nas quartas de final. O Flamengo também teve muitas dificuldades para superar o Racing na semifinal. Então foi uma temporada muito desgastante, técnica, física e mentalmente para o Flamengo. Então esse era um dos fatores que nos primeiros jogos do ano a gente poderia enxergar como atenuante para as péssimas atuações do time. O segundo ponto é a mudança no planejamento. A ideia da diretoria de futebol e da comissão do Felipe Luiz era que o elenco principal só voltasse a campo no início do Campeonato Brasileiro. E a gente lembra que, por conta do péssimo início do Sub-20 no Campeonato Carioca, que colocou o Flamengo sob risco de disputar o quadrangular do rebaixamento para a Série B do estadual, veio a ordem do presidente BAP de que o elenco tivesse essa reestreia antecipada e o Flamengo voltou a campo antes do previsto. E isso teve um preço na parte física. Vários jogadores já se manifestaram, disseram que prejudicou sim. O próprio Felipe Luiz também demonstrou insatisfação com essa decisão, porque, querendo ou não, quando você traça todo um planejamento e você precisa mudar a rota, você precisa antecipar esse planejamento, é natural que você não volte a campo com 100% das condições ideais. Então foi outro fator que prejudicou esse início de temporada do Flamengo. Ao mesmo tempo, isso já tem mais de um mês. A gente entende todos esses fatores, mas no futebol, principalmente no futebol brasileiro, é necessário que os clubes, as comissões técnicas, os elencos, estejam preparados para correções de rota. Se deu uma situação que o Flamengo precisou corrigir a rota e a comissão técnica e os jogadores não souberam se adaptar a essa nova necessidade do clube. Então, por mais que essa mudança no planejamento tenha sim prejudicado a performance do time nas primeiras partidas, a gente não pode ficar usando isso eternamente como desculpa para passar pano para as péssimas atuações que o Flamengo vinha tendo. As mais recentes, contra o Lanús na Recopa Sul-Americana, foram patéticas. O Flamengo é um time infinitamente superior ao Lanús, mas foi totalmente superado nos mais de 180 minutos. O Flamengo em nenhum momento conseguiu impor a sua superioridade à equipe argentina. Pouquíssimas vezes ameaçou o gol do goleiro Losada e só conseguiu ir para a prorrogação no jogo de volta porque teve 2 pênaltis marcados a seu favor no Maracanã. Que, claro, foram pênaltis bem marcados. Não estou aqui questionando as decisões do árbitro. Eu estou questionando o fato de, mesmo com uma superioridade técnica tão grande em relação ao Lanús, o Flamengo apresentar um futebol tão deficitário que só conseguiu levar o duelo para a prorrogação graças a 2 pênaltis. Porque com bola rolando, o time não conseguiu encontrar soluções para abrir a defesa do Lanús e fazer os gols. Então, o trabalho do Felipe Luiz tinha, sim, muitos motivos para ser criticado nesse início de 2026. Agora, eu acredito que seria assim o resto do ano? Não, eu não acredito que seria assim o ano inteiro. Nesse 1 ano e meio, arredondando, que o Felipe ficou à frente do Flamengo, ele mostrou o suficiente para pelo menos me fazer acreditar que ele teria condições de reverter esse momento complicado da equipe. Uma coisa que eu sempre elogiei do trabalho do Felipe. É claro que tendo um elenco farto,
nas suas mãos, fica mais fácil de fazer isso. Mas desde que assumiu o comando do Flamengo, o Felipe precisou lidar com algumas mudanças importantes na sua equipe. A gente lembra que quando o Felipe chegou, o Pedro, lá em 2024, já estava lesionado. Então ele não contava com o Pedro. Ele, num primeiro momento, tentou recuperar o futebol do Gabigol. Não deu certo. Foi a primeira aposta dele, foi recuperar o Gabigol. Precisou mudar a rota. Começou a explorar opções com o Bruno Henrique de centroavante, com o Plata de falso 9. E naquele primeiro momento funcionou. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E foi o suficiente para que o Felipe Luiz, inclusive, fosse mantido para 2025 com a diretoria do BAP. Virou 2025, arrumou uma equipe, aquele time que tinha um lado direito muito forte, com o Gerson, com o Wesley, que abria bastante a defesa dos adversários. Chegou o meio do ano, Felipe Luiz perdeu numa tacada só Gerson e Wesley. Então precisou reconstruir a forma que o Flamengo atacava, porque quem assumiu a posição na lateral foi o Varela, que é um jogador de características totalmente diferentes do Wesley. Precisou reformular o meio-campo, porque não tinha mais o Gerson como aquele meia que até determinado ponto emulava um pouco o que era o Everton Ribeiro no Flamengo. Era aquele meia que jogava no lado do campo, não era um jogador de ponta que era super agudo para finalizar, para partir para 1 contra 1. Era um jogador que puxava para o meio para ajudar na construção do jogo por dentro. Isso quando ele não jogava já de segundo volante. E aí entra o que eu falei. Claro que fica mais fácil quando o clube tem condições de trazer um Jorginho para assumir o meio-campo. Quando o clube tem condições de trazer um Carrascal para ser esse jogador para jogar pelo lado do campo. Samulino, Emerson Royal, que tudo bem, não engrenou no Flamengo, mas foi um jogador que custou quase 10 milhões de euros. Então, obviamente, fica mais fácil de você reconstruir uma equipe que se despedaçou quando você tem recursos para trazer jogadores à altura da expectativa que você tem de preencher as lacunas que se abriram no seu elenco. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil. Não é simplesmente você juntar uma série de bons jogadores, jogar o colete pro alto, que tudo vai dar liga. E esse início de 2026 do Flamengo é prova disso, porque o Flamengo não vinha jogando bem com o Felipe Luiz. Mas, ainda assim, ele mostrou capacidade de reconstruir a equipe de novo. Recebeu de volta o Pedro. Pedro teve um momento ali que jogou muito sob o comando do Felipe Luiz. Caiu de nível. Precisou novamente repensar o ataque do time sem o Pedro. Então, nesse 1 ano e meio, o Felipe precisou fazer algumas mudanças que, por mais que a olho nu pareçam ser mudanças sutis, eram mudanças no elenco que tinham um impacto real na forma da equipe jogar. E ele se mostrou capaz de fazer o time jogar em todas essas versões. Então eu acreditava no caso, que o Felipe Luiz ainda tinha capacidade de dar a volta por cima e recuperar o ano do Flamengo. Então eu acredito que o momento da demissão do Felipe Luiz é um momento completamente equivocado. E aí a gente entra na parte da diretoria, que para mim é o ponto mais crítico de toda essa situação. Lá em 2024, quando o Felipe assumiu, ele foi colocado pelo antigo presidente, pelo Rodolfo Landim e pelo Marcos Braz, que era o vice de futebol, para substituir o Tite. Ao final daquele ano, o Flamengo teve as eleições presidenciais e o BAP assumiu o comando do clube carioca. Naquele momento, já se sabia que o Felipe Luiz não era o nome preferido do BAP. Muito se falava no Jorge Jesus. Nunca houve uma confirmação se de fato o Jorge Jesus tinha algum acordo com ele, se havia alguma conversa minimamente avançada, mas é sabido que o Felipe Luiz não era o nome preferido do BAP. Inclusive, segundo informações que a própria Monique Danello, da TNT Sport,
lembrou hoje de manhã no De Placa. Ela recordou que logo depois da eleição do BAP, ele deu a primeira entrevista dele na Gávea, e após a entrevista a Monique o interpelou sobre a permanência do Filipe Luiz, e o BAP meio que sabonetou, né? Disse que precisava ver, que ia estudar a situação, tudo mais. Só que naquele momento ele se viu forçado a aceitar o Filipe Luiz porque a torcida do Flamengo abraçou muito o ex-jogador. Abraçou demais. Porque era um ex-jogador com história no clube, um ex-jogador que era torcedor de infância do clube, então tinha uma forte ligação com a torcida por conta disso. E no início do trabalho dele, muito rapidamente o Filipe conseguiu virar uma chave que o Flamengo jogava muito mal sob o comando do Tite, e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil apresentando um futebol que agradou muito boa parte da torcida. Então, naquele momento, o BAP se viu obrigado a manter o Filipe Luiz no comando da equipe. E aí veio 2025, o Flamengo teve o ano que teve, chegou ao final da temporada e a gente viu toda a novela que foi a renovação do Filipe Luiz, que era mais um sinal de que mesmo com tudo o que aconteceu, com tudo que o Filipe conquistou em 2025, ele não era o nome favorito do BAP para ser o técnico da equipe. Porque se ele fosse tão unanimidade, se ele fosse um nome tão certo, tão firme na convicção do BAP, a negociação não teria se arrastado do jeito que a negociação se arrastou. E a gente lembra, é muito importante a gente lembrar, que ao longo da negociação, em dezembro do ano passado, vazou-se muitas informações vindas do lado da diretoria do Flamengo, querendo colocar na conta do Filipe Luiz a demora para a renovação do contrato. Saíram informações de que o Filipe teria pedido algo em torno de 5 milhões de reais por mês, que tinha feito uma série de exigências que estariam fora da realidade do Flamengo, coisas que posteriormente, com a apuração dos nossos colegas da imprensa, ficou claro que não eram verdade. Que o Filipe nunca pediu salário de 5 milhões de reais, que o Filipe nunca fez nenhuma grande exigência para renovar com o Flamengo, pediu sim uma valorização salarial, pediu que a diretoria continuasse valorizando os profissionais da sua comissão técnica, mas que nenhum pedido havia sido nada muito fora da caixinha. Tanto que o Filipe Luiz, ainda assim, mesmo tendo renovado, não é o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. Tá ali no bolo, claro, era um dos mais bem pagos, mas não recebia o mesmo que o Abel Ferreira à frente do Palmeiras, por exemplo. Então, esses dois momentos de viradas de ano, já com o BAP tendo a caneta na mão para tomar a decisão, mostram que o Filipe Luiz nunca foi o nome que o BAP quis à frente da equipe. E o que torna a situação mais grave foi a forma como o Filipe Luiz foi demitido. Porque demonstra, é a prova cabal de que o BAP fala muito sobre o Flamengo ser o Real Madrid das Américas. O Flamengo tem bilhão pra gastar, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Bota uma banca de que como, se ele fosse o dirigente que, pra tristeza dos detratores, é o cara que, vai triturar o futebol brasileiro. Mas a verdade é que o BAP não tem culhão. O BAP é um covarde. Ele é um covarde porque ele não teve coragem de, quando assumiu a presidência, chegar e falar: reconheço o bom trabalho que o Filipe fez, mas ele é o técnico da antiga gestão, eu quero começar o meu período à frente do clube com uma cara nova, com ares novos. Então, Filipe, muito obrigado, mas eu vou trazer o meu técnico. Não teve culhão de fazer isso. E ao final de 2025, novamente, tinha ali a oportunidade perfeita
para fazer valer a sua vontade. Porque ele não precisava demitir o Felipe. Acabou o contrato. Ele podia não renovar. Mas ficou com medo da reação da torcida. De demitir o treinador que acabara de ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E que ficou nos pênaltis de ser campeão mundial. Então, de novo, faltou culhão ao BAP. De virar e falar, obrigado por tudo, você fez muito pelo Flamengo, mas eu não acredito mais no seu trabalho. Nunca acreditei no seu trabalho. Pipocou. O BAP pipocou nessas duas oportunidades. E ontem, todo o mise-en-scène que foi feito para demitir o Felipe Luiz mostra de novo que o BAP não tem o menor culhão. O menor culhão. Porque acabou o jogo, o Flamengo goleou o Madureira, e aqui não vou nem entrar no mérito do que foi a partida, ou do que foi o placar, porque o jogo já estava definido, a gente sabe que os jogos contra equipes pequenas em campeonato estadual não são balizadores de absolutamente nada em termos de nível de atuação, então o 8-0 de ontem, pra mim, não significa nada, não tem o menor impacto na continuidade do Felipe Luiz. Mas, segundo todas as informações que estão saindo hoje, que estão sendo apuradas pelos colegas da imprensa, dizem que o BAP já queria demitir o Felipe após o jogo de ida contra o Lanús. E foi convencido a não mandá-lo embora. Pelo menos até não ter um substituto. E foi aí que ele voltou a ir atrás do Leonardo Jardim, que, segundo dizem, já está acertado com o Flamengo e chega ainda nessa terça-feira para assinar contrato. Então, ele queria demitir o Felipe Luiz na semana passada, não teve coragem de demitir o Felipe Luiz depois de uma derrota, o que, verdade seja dita, seria um momento muito mais propício e digno para você demitir o Felipe Luiz, porque a atuação em Buenos Aires foi patética. Patética. Ele manteve mais uma semana, jogou a volta da Recopa, perdeu de novo, não demitiu de novo o Felipe Luiz. E aí ontem, após a partida, esperou o Felipe ir para a coletiva, deu uma longa entrevista falando do momento da equipe, falando da pressão que vem recebendo da torcida. No Maracanã ontem, mesmo após a vitória, a torcida protestou contra a equipe, contra o mau momento da equipe. Ou seja, nem aquele ritual padrão de atrasar a entrevista coletiva, demitir o técnico e a coletiva ser apenas para comunicar a saída do técnico foi feito. Esperaram o Felipe Luiz dar a entrevista coletiva para, quando ele saiu da sala de imprensa, o Boto chamá-lo na sala dele e demiti-lo numa conversa que, segundo relatos, não durou nem 1 minuto. O Boto se limitou a dizer: não sei como te falar isso, não concordo com essa demissão, mas você está demitido. E o Felipe Luiz não recebeu uma justificativa para isso. O Felipe Luiz não teve a chance de ele comunicar aos jogadores, porque todos já tinham deixado o estádio durante a entrevista coletiva. E o BAP, que já sabia da decisão, já tinha tomado a decisão de demitir o Felipe Luiz, não teve o culhão de estar presente no Maracanã para olhar no olho do Felipe e ele mandar o Felipe embora. Ele precisou se esconder atrás da figura do José Boto para fazer o trabalho sujo dele. Então, o BAP é covarde. Covarde. Não tem culhão para tomar as próprias decisões e arcar com as consequências delas. Desde que assumiu o Flamengo, o BAP vem mostrando ser um covarde. E quem também se demonstra um covarde é o próprio José Boto. Porque chegou para ser o diretor técnico do clube, o discurso sempre foi de que tem autonomia, de que ele toma as decisões, de que o BAP não vai influenciar no trabalho dele. Mas só nesse ano já houve a ordem da mudança de planejamento e o Boto entubou. A saída do Felipe,
que o Boto entubou, como ele mesmo parece não ter concordado, já que disse pro Felipe Luiz que não concordava com essa decisão. Por que ele não chegou ontem e virou e falou: Felipe, estou te comunicando porque é o meu papel fazer isso, mas estou entregando o meu cargo. O Vitor Sérgio Rodrigues, hoje no De Placa, pontuou muito bem. O Boto não vive dizendo que tem mercado na Europa, que pretende ficar mais no máximo 2 anos no futebol brasileiro e voltar pro futebol europeu, porque ele tem espaço lá para trabalhar? Por que não colocou em cima da mesa, então? E falou, você vai demitir o Felipe? Beleza, mas eu vou sair junto. Ou seja, o seu José Boto é outro covarde. Outro covarde. São duas figuras completamente sem culhão à frente do futebol do Flamengo. E agora, passando para a terceira camada, que é o daqui para frente. Decisão tomada, Felipe Luiz demitido, Leonardo Jardim encaminhado para ser o novo técnico do Flamengo. É um bom nome, eu gosto do Leonardo Jardim, ele já foi ventilado no Flamengo em alguns outros momentos. E eu, pessoalmente, sempre vi com bons olhos, gosto do trabalho do Leonardo Jardim, desde aquela época que ele fez aquele time do Mônaco, campeão francês, semifinalista de Champions League, a equipe que fez deslanchar o Mbappé, por exemplo. Mas existe uma diferença muito grande entre o que propõe de jogo o Leonardo Jardim e o que propõe de jogo o Felipe Luiz. São dois treinadores que gostam de controlar o jogo, mas de formas totalmente diferentes. O Felipe Luiz quer ter o domínio da bola. O Felipe Luiz quer abrir o adversário com muita troca de passe e muita movimentação na frente. Para que essa movimentação, aliada com a troca de passes, faça com que surja um espaço na defesa do adversário para que chegue-se ao gol. Já o Leonardo Jardim, como a gente viu na temporada passada com o Cruzeiro, é totalmente o oposto. Ele gosta de dominar o jogo dando a bola para o adversário. Ano passado, a equipe do Cruzeiro era um time que era muito bem organizado defensivamente, tinha gatilhos defensivos para forçar erros dos adversários, para sair em contra-ataque e, dando a bola ao Matheus Pereira e ao Caio Jorge, matar os jogos dessa forma. Foi assim que o Cruzeiro dominou boa parte dos confrontos que fez na temporada passada e chegou ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil. E aí eu entro num ponto que diz respeito à torcida do Flamengo. E aí eu falo com conhecimento de causa. A torcida do Flamengo é uma torcida que não tolera ver o seu time jogando de forma reativa. Mesmo nos piores momentos do clube, épocas de vacas magras, que o Flamengo tinha elencos muito fracos tecnicamente, a torcida nunca lidou bem com a realidade de ver o Flamengo se defendendo para jogar no contra-ataque, principalmente no Maracanã. Por isso que o trabalho do Tite começou fadado ao fracasso em 2024. Porque é um técnico que não se alinha em absolutamente nada com o que a torcida do Flamengo espera do seu time. Isso é histórico. Claro que se acentuou muito recentemente, principalmente por causa do trabalho do Jorge Jesus, pelas conquistas da forma que foram conquistadas em 2019, mas esse é um traço que sempre fez parte da torcida do Flamengo. Então, é um treinador que, por melhor que seja, por mais que tenha a capacidade de melhorar jogadores, é um traço do trabalho do Leonardo Jardim melhorar jogadores, é um técnico que tem bons conceitos. Eu não consigo dizer que é um técnico retranqueiro ou um técnico defensivista, porque, de novo, apesar de gostar de controlar o jogo sem a bola, é um técnico que não espera passivamente o adversário pressionar, massacrar o seu time para tentar achar um contra-ataque. É um técnico que sempre tenta bolar estratégias para forçar o erro do adversário. Mas eu tenho sérias dúvidas
se a torcida do Flamengo vai aceitar esse tipo de jogo. Sem contar o fato de que, por mais que sim, exista uma ala da torcida do Flamengo, principalmente nas redes sociais, a gente sabe muito bem como é a Flá TT, é insuportável. Mas por mais que houvesse uma ala da torcida do Flamengo que não gostasse tanto do trabalho do Filipe Luís, tinha gente que defendeu que o Flamengo não renovasse com ele no ano passado, que chamavam ele de estagiário, que dizia que ele só ganhou o que ganhou por causa do elenco. Boa parte da torcida do Flamengo defendia o Filipe Luís, pelos motivos que já citei anteriormente. É um técnico que encerrou a carreira no clube, é um cara que tem uma ligação afetiva com o clube, é torcedor do Flamengo desde a infância, tem um estilo de jogo que agrada o que a torcida historicamente sempre quis ver do time dentro de campo. E, de novo, o jeito que está se dando toda essa situação é uma mudança que no passado não agradou a torcida. A gente lembra como foi a virada de 2022 para 2023, quando o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Dorival Júnior e ainda assim deu um pé na bunda dele e trouxe o Vitor Pereira. São casos muito semelhantes. E daquela vez, a torcida nunca deu paz pro Vitor Pereira fazer o trabalho dele na beira do gramado. Então eu tenho sérias dúvidas se o Leonardo Jardim vai ter paz e vai ter a confiança da torcida para colocar o seu trabalho em prática. Então fica aqui a minha enorme preocupação com o que será o resto de 2026 do Flamengo e reforço o que eu falei. BAP não tem culhão. O BAP é um covarde e a torcida do Flamengo precisa ter isso muito claro na sua cabeça. O Flamengo hoje é comandado por dois covardes, BAP e José Boto. E todo aquele discurso de profissionalizar os departamentos, agora a gente vai ser uma gestão que não vai ficar demitindo o técnico, a gente vai dar continuidade a trabalho, isso é balela. Balela. O BAP não é um presidente desprezível, ele fez muita coisa boa e certa no ano passado, principalmente na parte comercial do clube. A gente viu o salto que o Flamengo deu como instituição, principalmente na parte comercial de receitas, em um ano. Então disso o BAP de fato entende bastante e ele merece ser elogiado por isso, merece todos os créditos por isso. Agora, quando se trata de futebol, desculpa, mas ele não pode abrir a boca para falar um ai de Rodolfo Landim, de Marcos Braz, de Bruno Spindel, de Eduardo Bandeira de Melo, de qualquer nome dessas gestões que fizeram parte da reconstrução institucional do Flamengo, mas que pecaram muito na gestão do futebol do clube. Porque ele é farinha do mesmo saco de todos esses caras. Entende muito pouco e não tem culhão para bancar as decisões que toma.